A média que a mulher brasileira entra na menopausa é aos 50 anos de idade. E a expectativa de uma mulher ao nascer no Brasil é em torno de 80 anos de vida. Ou seja, as mulheres vão viver 30 anos nesse período que nós chamamos de menopausa. O IBGE, em 2014, publicou dados de que 29 milhões de mulheres estariam ou no climatério ou na menopausa. Isso corresponde a mais ou menos 30% da população feminina do país, e que somente 10 a 15% dessas mulheres fazem uso de hormônios ou de terapia de reposição hormonal, e as que fazem, 80% abandonam o tratamento em 6 meses. Ou seja, é uma fase da vida da mulher que vai levar a uma série de sintomas, a uma perda na qualidade de vida, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, e que o tratamento muitas vezes é cercado de mitos, né? Os hormônios são relacionados a câncer, a doenças cardiovasculares, a aumento de trombose, engordam, e não é bem assim. É esse o tema da nossa live de hoje. Se você está assistindo essa reprise, você pode passar uns 3, 4 minutinhos, 5 minutinhos, que eu vou esperar o pessoal entrar. E se você está ao vivo aqui comigo, muito boa noite. Vai ser uma noite, estou muito empolgado, estou muito feliz, e vai ser uma noite fantástica aqui. Muitas mulheres me pediram para falar sobre menopausa. Se você não está na menopausa, se você é mais jovem, está na transição, é para você também essa live, porque esse conhecimento, a única certeza que você vai chegar na menopausa, a única maneira de você não chegar na menopausa é se você morrer antes de 50 anos, 48 anos, que é a média que a mulher brasileira entra na menopausa. Hoje eu estou muito feliz, e essa live até é uma live comemorativa, estou aqui na beca, porque chegamos ao número cabalístico aí de 50 mil seguidores. Então é um número expressivo, eu estou muito feliz. Eu estava vendo aqui no meu Instagram, em 8 de outubro de 2020, ou seja, não completou um ano, vai faltar 15 dias para completar um ano, eu estava comemorando 2.000 seguidores, 2.000 seguidores. E hoje eu estou com 50 mil seguidores, então eu estou muito feliz. Então tem muita gente nova, tem muita gente que me acompanha desde o início, mas tem muita gente nova chegando aqui no perfil. E isso me deixa feliz porque é um reconhecimento do meu trabalho, é um reconhecimento aí, eu tenho muitas pessoas engajadas, eu recebo muitas mensagens de carinho, né, todos os dias. Eu recebo muitos colegas ginecologistas, obstetras e outros médicos de diversas especialidades também que me mandam mensagens: doutor Léo, eu gosto muito do teu conteúdo. Então vai ser muito legal. Outro motivo de felicidade é que eu estou aqui num domingo, né, e domingos, desde que eu tô na residência e me formei médico, eu trabalho todos os domingos. Domingo é o meu dia de 24 horas de plantão. E finalmente, para tudo que se encaminha para que eu finalmente consiga sair dos plantões. Já contribui bastante, né? Mas a vida de plantões noturnos, 24 horas, eu faço todos os domingos, pelo menos aí há 5 anos. Então, também é um motivo de felicidade. Eu vou esperar mais 2 minutos o pessoal entrar. Tô vendo que muita gente está entrando aí. Boa noite para todo mundo que está chegando. E eu queria começar falando aqui só um pouquinho, como é uma live comemorativa, da minha história, né? Eu acho que eu nunca falei da minha história. Eu sou médico, eu fiz a formação de ginecologia e obstetrícia, eu fiz 3 anos de ginecologia e obstetrícia. A residência de ginecologia e obstetrícia é uma residência puxada, é uma residência médica pesada. Nós fazemos muitos plantões obstétricos, e obstetrícia não tem hora, né? Então os plantões noturnos eu fazia em torno aí de 2, 3 plantões noturnos por semana, pelo menos aí os 3 anos de residência, eu trabalhava em torno de 120 horas por semana. Depois eu fiz mais um R4, uma especialização em videocirurgia ou cirurgia ginecologicamente minimamente invasiva, e também fazia plantões aí fora do período da residência para me bancar. Então quando eu terminei minha residência eu estava acabado, eu estava em síndrome de burnout, eu estava estressado, eu estava quase 15, 20 quilos acima do meu peso, e eu estava com meu nível de testosterona baixa, eu estava inflamado, eu venho de uma família com histórico importante de obesidade, de doenças cardiovasculares, e eu estava muito cansado, muito fadigado. E aí, há menos de um ano, há mais de um ano mais ou menos, ali no início de 2020, eu conheci
a medicina, diria assim, integrativa, né? A medicina funcional, enfim, não gosto de definir, botar rótulos, mas tive contato com isso para me tratar, para me curar. E aí foi uma revolução. Então, desde março ali que eu fiz o primeiro curso, depois conheci a doutora Bruna Pitaluga, aí fiz mais de 12 cursos aí no ano passado, cursos de hormônio. Então, estudei com o professor Ítalo Rachid, que é uma referência em hormônios e nesse estilo de medicina aí no Brasil. A doutora Bruna Pitaluga, a doutor André Vinícius, um grande ginecologista, o doutor Sérgio Cabral, o doutor Vitor Sorrentino, fiz curso com a doutora Sarina, fiz curso de implante, fiz curso de intestino, o doutor Murilo Pereira, modulação intestinal, com nutricionistas, aprendi muito com os nutris. Então essa mais ou menos é a minha história. E se em 1 ano e meio a gente conseguiu sair de uma pessoa inflamada, de uma pessoa que fazia 3 plantões por semana noturno, de uma pessoa que estava com estilo de vida ruim, que tinha menos de 2.000 seguidores ou não produzia conteúdo, para 50 mil seguidores. Hoje estou muito mais feliz, me encontrei dentro da minha profissão, eu só tenho a agradecer. Então eu queria só iniciar aí, enquanto vocês estão entrando, contando um pouquinho da minha história, porque a gente tem muita coisa para falar e vocês fazem parte disso. Então, meu muito obrigado a todos que me acompanham, a todos os colegas. Sara, tá mandando um beijo para ti, Sara, aprendo muito contigo também, uma baita de uma nutricionista, Sara Sotero, Joelma, querida, minha paciente, todos vocês que estão entrando aí. A gente tem bastante coisa para falar e com certeza vai ser uma live incrível. Vou pedir algumas coisas para vocês. Curtam no coraçãozinho para o Instagram entender que é relevante, porque nós vamos passar aí de 1 hora, vai dar 1 hora e pouco. No final quero retirar dúvidas. Compartilhem no aviãozinho. Se vocês clicarem no aviãozinho agora e mandar para várias pessoas que possam ter interesse, e na minha opinião todas as mulheres deveriam ter interesse nesse assunto, vocês não vão sair da live, é só compartilhar. Então isso ajuda bastante, né? E a gente vai então finalmente começar aí, tá? Doutora Andréia Tanuri, minha colega ginecologista e obstetra, grande médica, colega de pós também. Deixa eu só ver aqui aonde que eu vou conseguir compartilhar. Bom, gente, vamos começar, tá? Já deu aí 5 minutos de introdução. Menopausa é um tema muito importante. Eu acho que todos os médicos deveriam saber tratar menopausa, porque se a gente fizer o básico bem feito, se a gente conseguir ajudar essas mulheres com um básico, com uma coisa básica, né, sem muito segredo, de uma forma mais natural possível, a gente vai ter grandes resultados. É um período que há um caos hormonal, as mulheres elas param de produzir seus hormônios sexuais, estradiol, progesterona, testosterona, e isso vai levar a uma série de efeitos, de sintomas, de consequências negativas no bem-estar, né? É uma série também de doenças, né? De comorbidades, de mortalidade e assim, um básico bem feito a gente consegue ajudar muito as mulheres, fazer uma grande diferença na vida das mulheres que estão passando, enfrentando por menopausa, principalmente aquelas com muitos sintomas. E esse vai ser o foco principal, o recado principal da nossa live de hoje. Eu vou começar fazendo algumas reflexões. Eu vou ter que desabilitar os comentários, pessoal, porque para ficar aparecendo os slides para vocês, tá? Se vocês quiserem mandar as perguntas aqui no final, eu vou responder as perguntas, mas se vocês quiserem mandando aí também, mas eu vou desativar os comentários, tá? E conto com todos vocês aí. Só deixa eu desativar aqui. Vamos lá. Eu também vou ter que passar os slides. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando agora no meu perfil, não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade de Blumenau, Santa Catarina. Moro e atuo aqui do lado de Blumenau, numa cidade chamada Gaspar, em Santa Catarina. Me formei em ginecologia e obstetrícia lá pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, um hospital referência na área. Tenho o título de especialista de ginecologista e obstetra pela nossa sociedade, pela Febrasgo. Então, tudo que eu falar aqui hoje
Nada vai ser da minha cabeça, vai ser tudo baseado em evidência científica, tá? Vou seguir os guidelines aí da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, que é um braço da FEBRASGO, da nossa sociedade, da minha sociedade, a qual faço parte. Vou seguir os guidelines da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mas com foco principal na NAMS, North American Menopause Society, que são os americanos, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, e também na International Menopause Society, ou Sociedade Internacional de Menopausa. Então, eu sou fã de ciência, de embasamento científico, nada aqui vai ser baseado. Também tenho residência em endoscopia ginecológica, cirurgia ginecológica minimamente invasiva, e atualmente faço parte da Sociedade Brasileira de Estudos da Fisiologia Humana, SOBRAF. Então essa é a minha formação aí, e há mais ou menos 1 ano e meio que eu tô nessa área da medicina integrativa. Primeiro slide, então, sobre expectativa de vida, tá? Lá na Roma Antiga, a gente tinha uma expectativa de vida de 25 anos. Se morria, se nascia e se morria aos 25 anos de idade, mais ou menos. Na Idade Média, 33 anos, então aquela época do feudalismo, naquela Idade Média ali, anos 500, 800, anos 1000. Então se morria do quê? Se morria por falta de abrigo, nem todos tinham casa, não tinha saneamento básico, não existia médico, não existia vacina, não existia antibiótico, então se morria de tudo, de doenças, se morria de acidentes, de exposições, enfim. E com o passar do tempo, com a evolução das sociedades, nosso modelo de sociedade, a gente foi aumentando a expectativa de vida até que no século XX, eu estou falando de 100 anos atrás, a expectativa de vida era de 50 anos de idade. E hoje, atualmente, uma média de expectativa de vida aí de 84 anos de idade. Inclusive aqui embaixo a gente tem uma reportagem da Globo, né, do Globo.com, que fala aí que a expectativa de vida no país subiu 25 anos de 1960, eu estou falando de 60 anos atrás, a 2010. Aqui nas entrelinhas, eu vou me aproximar para ler para vocês, que os nascidos há meio século, ou seja, há 50 anos, tinham uma expectativa de vida de 48 anos. Então, pessoal, presta muita atenção no que eu vou falar. Há 50 anos atrás, a expectativa de vida era 48 anos de idade. E a média de que a mulher brasileira entra na menopausa é 48 anos de idade. Então, a menopausa é um fenômeno, é uma coisa recente do ponto de vista de evolução humana. Porque a gente tinha mais ou menos a expectativa de vida de 50 anos até meio século atrás. E agora a gente está vivendo 80, né? Então a gente vai viver aí, a mulher vai viver pelo menos 30 anos na menopausa. Então, primeira coisa, primeira reflexão que a gente vai fazer aqui hoje é sobre o aumento na expectativa de vida. E com o aumento na expectativa de vida, a gente tem um envelhecimento, né? E o envelhecimento feminino, há alguns anos que a gente tinha uma imagem de uma mulher envelhecendo, era essa, né? Uma vozinha, uma senhora, fazendo bolinho com os netinhos, na cadeira de balanço, tomando um chazinho, fazendo um tricô, né? Essa imagem que a gente cresceu, ou pelo menos que eu cresci, que a minha geração cresceu, tendo do envelhecimento feminino, né? Mas a nossa sociedade evoluiu, né? Assim como a expectativa de vida, e o que a gente vê hoje no envelhecimento feminino é isso aqui, né? Então, são mulheres que se mantêm jovens, né? Então, aqui a gente tem vários exemplos disso. Então, a gente tem a Madonna, a Ana Maria Braga, a Michelle Obama, a Oprah Winfrey, a Marília Gabriela, enfim, várias dessas mulheres que estão envelhecendo cada vez mais ativas, chefes de família, trabalhando, né, mantendo uma estética, se preocupando com beleza, com estética, com qualidade de vida, tendo relações sexuais, né, tendo uma vida sexual ativa até mais tarde. Então esse é o padrão de envelhecimento feminino da nossa sociedade atual. E para a gente conseguir chegar nesse padrão, para a gente conseguir, para as mulheres conseguirem envelhecer bem, assim como todas essas mulheres maravilhosas, com autonomia, né, com bem-estar, com performance, né, podendo executar suas tarefas e se sentindo bem consigo mesmo, a gente vai ter que enfrentar a menopausa, tá? Então, só mais uma reflexão, e aqui mais um slide de reflexão, que eu pergunto a vocês, qual é o nosso papel?
tanto como médico, como pessoas, como seres humanos, como mulheres, como homens, né? Nosso papel é ter bem-estar, e aí a gente vê essas duas senhoras aí das figuras de cima, né? Uma delas recebendo ajuda com uma bengala, a outra delas numa cadeira de rodas, né? Então tem bem-estar, estão vivas, estão ali, provavelmente usam vários medicamentos, devem ter comorbidades associadas, né? Ou o nosso papel é ter performance, é performar. E o que seria performar? 3 exemplos aí embaixo, né? 3 mulheres treinando, 3 mulheres na sua capacidade física plena, sem precisar de ajuda para ir ao banheiro, sem precisar de ajuda para exercer as funções habituais do dia a dia, né? Tendo autonomia sobre a própria saúde, né? Então é uma das coisas que eu pergunto a vocês: vocês querem envelhecer apenas tendo bem-estar, ou vocês querem envelhecer tendo performance, né? Podendo viajar, podendo fazer umas viagens aí para o exterior, caminhando bem, todo dia praticando exercício físico, tendo saúde mental, saúde física. Então, nós temos que fazer todas essas reflexões sobre o envelhecimento, né? Aqui, no caso, o envelhecimento da mulher, porque nossa expectativa de vida está aumentando e a gente tem que entender como que nós queremos enfrentar a velhice. Menopausa, o que é então a menopausa? A menopausa é uma data, né? A data da última menstruação da vida de uma mulher, confirmada após 12 meses consecutivos sem um período menstrual. Então, é simplesmente ficar 1 ano sem menstruar. Então, quando as mulheres estão naquela faixa etária características que a gente vai falar sobre, e ficam 1 ano sem menstruar, a gente considera menopausa a data da última menstruação. Somente isso, mas ela reflete o fim da vida reprodutiva. Então, as mulheres não produzem mais hormônios sexuais, hormônios reprodutivos, não conseguem mais engravidar, né? E isso é caracterizado por um envelhecimento ovariano, ausência de folículos, queda hormonais, né? Então os hormônios deixam de ser produzidos pelos ovários. Isso é o reflexo da menopausa, mas a menopausa é ficar 1 ano sem menstruar. A média de idade, aqui eu estou com um dado americano, da mulher americana a entrar na menopausa, 51 anos de idade. A gente tem um grande estudo da USP aqui no Brasil que fala em média de 48. Vamos botar uma média de 50 anos aí. É a idade. Obviamente, a gente vai ter entre mulheres que vão entrar com 44, 43, 45, 46 e vamos ter mulheres que vão entrar com 50, 51, 52, 54, 55. Isso é uma média, né? Somente 5% das mulheres entram na menopausa antes dos 45 anos e 5% após os 55, faltam uns 5 ali. Tá? Então a grande maioria vai ficar entre os 45 e 55 anos e 1% das mulheres vão ter o que a gente chama de menopausa prematura ou insuficiência ovariana prematura, que é entrar na menopausa ou deixar de ter hormônios ou o envelhecimento, a ausência de hormônios e o envelhecimento ovariano antes dos 40 anos. Tá? E a idade que a mulher vai entrar na menopausa, a gente sabe que é por estudos, que é um fator genético. É mais ou menos, a mulher é programada já ao nascer, nos seus genes, geralmente reproduzindo, né, imitando a idade que a mãe, para a perda de folículos. Né? Então, vocês têm uma reserva ovariana ao nascer ali na primeira menstruação, em torno de 12, 13 anos, em média, aí de 500 mil folículos, e isso vai perdendo, tanto com as ovulações, tanto com a atresia, e essa perda de folículos, ela é geneticamente programada, a uma velocidade e que isso vai acontecendo. Não importa se você usa anticoncepcional e bloqueia a ovulação, não importa se você nunca engravidou, se você engravidou várias vezes, isso é constante e progressivo. Obviamente, os fatores ambientais de estilo de vida podem acelerar esse processo de envelhecimento ovariano e antecipar em alguns anos a idade que você poderia entrar na menopausa. Um dos fatores principais que a gente vê, que tem estudos que mostram isso, é tabagismo. As mulheres que fumam, elas vão entrar antes na menopausa, as mulheres obesas, é uma série de condições patológicas, de estresse, geralmente patologias ou doenças ou alterações de estilo de vida que levam a estresse oxidativo e inflamação, vão danificando os ovários e a mulher vai entrar antes do que deveria na menopausa, então também é influenciado pelos fatores ambientais de estilo de vida. A menopausa, ela também não ocorre do dia para a noite. A menopausa, ela é um processo gradual. Então, antes da menopausa, a gente tem um processo que a gente chama de perimenopausa.
né? E essa perimenopausa, ela já vai ter os sintomas muito parecidos com o da menopausa, podendo esses sintomas se iniciarem 4, 8, 10 anos antes da última menstruação, que é o que a gente chama de perimenopausa ou climatério. Na fase 1, na perimenopausa inicial, era caracterizado por ciclos, a mulher ainda menstrua regularmente, com ciclos ovulatórios, mas os ciclos vão encurtando. Então a mulher que menstruava, sei lá, intervalo de 28, 30 dias, começa a menstruar com intervalos de 26, 25, 24. Geralmente é um período da perimenopausa que se caracteriza por um excesso de estrogênio e uma baixa progesterona. Então a mulher tem vários sintomas relacionados à dominância de estrogênio. Eu tenho uma live inteira sobre perimenopausa, tá no meu IGTV. Então se você está passando por isso, por essa fase, é obrigatório que você assista essa live sobre perimenopausa. Inclusive esse é um slide dessa minha aula de perimenopausa. Depois que a mulher já passou, já chegando numa perimenopausa tardia, então alguns anos antes da última menstruação, a característica principal é que os ciclos vão ficando ausentes. Então a mulher chega para mim com vários sintomas e falando assim: doutor, meu ciclo agora, ele tá doido, ele fica 2, 3 meses sem vir, e aí quando ele vem, ele fica sangrando 10, 15, 20 dias com muitos sintomas, muito fluxo, com insônia, com alteração de humor, de libido, com várias coisas. E tudo isso, tanto essas alterações de ciclo, né? Sejam ciclos mais curtos ou ciclos ausentes, tudo que na perimenopausa mais tardia, são reflexos de uma flutuação hormonal. Ou seja, aquele ovário envelhecido ainda consegue produzir hormônios, mas uma hora responde muito bem, uma hora não responde. Então o estradiol uma hora sobe lá em cima, uma hora ele cai. A progesterona às vezes tem ciclos ovulatórios e produz, às vezes não produz, e aí vai deixando a mulher maluca, porque ela vai tendo vários sintomas, alterações menstruais e tudo isso, até que finalmente, até que um período, ela não vai mais menstruar. Ela vai ficando com ciclos ausentes e ela vai ficar 1 ano sem menstruar. E quando ela não menstrua mais, como a gente já viu, é chamado de menopausa. Tá? Nessa menopausa inicial, ou seja, 1, 2, 3, até 4 anos após a última menstruação, a mulher ainda tem todos os sintomas, não menstrua mais, mas ela ainda tem estrogênio alto. Isso é uma característica que eu explico bem lá na minha live de perimenopausa. E aí, na menopausa tardia, que é aquela menopausa, aquela mulher que já está há 3, 4, 5, 6, 10 anos sem menstruar, aí sim é a menopausa, que é caracterizado por baixa estradiol, baixa progesterona e baixa testosterona. E essa transição, ela pode ser muito sintomática, muito problemática, às vezes até mais problemática do que a menopausa em si, do que quando os hormônios estabilizam lá para baixo, e levar uma série de sintomas, de perda de qualidade de vida. Então, quanto mais saudável for a mulher, quanto melhor for os hábitos de vida dela, quanto melhor for o acompanhamento médico dela, menos inflamada, com peso adequado, menos ela vai sentir essa transição, tá? Mas invariavelmente ela vai chegar num período que os ovários não vão mais produzir hormônios, vão esgotar completamente, que é o tema da nossa live de hoje, que é realmente a menopausa. Agora eu vou falar de sintomas, e as mulheres geralmente ficam horrorizadas quando a gente fala aí dos sintomas da menopausa, e eu vou explicar o porquê que esses sintomas estão ocorrendo. O principal sintoma é a ausência de menstruação, como a gente já falou, mas o principal sintoma é calorões, fogachos, suor noturno, que é o sintoma mais comum, ocorre em até 70% das mulheres e tem uma duração média de 7 anos. Então as mulheres, quando começam a ter calorões, geralmente elas vão poder manter esses calorões até 7 anos, porém é uma média. Tem mulheres que permanecem com esses calorões 10 anos, 15 anos, 20 anos, tem algumas mulheres que persistem com eles, tá? E tem mulheres que não sentem absolutamente nada, não tem essas alterações. Então, mas é um dos principais sintomas. Como é que é esses calorões? É um calor que geralmente vem do tórax para cima, uma sensação de queimação, geralmente nos membros superiores, na face, a mulher fica às vezes até vermelha, sente muita queimação, muito calor nessa região aqui do tórax para cima, geralmente os membros inferiores, abdômen não atinge, dura mais ou menos 1 a 3 minutos com essa sensação de calor, e aí
depois esse tempo passa, e quando passa, geralmente vem um suor, né, para estabilizar a temperatura corporal de novo, um frio, pode dar um frio, e isso pode acontecer várias vezes ao dia, pode ter 1, 2, 3 episódios, e pode ter 15, 20 episódios, algumas mulheres até mais à noite, isso quando acontece à noite vai fragmentando o sono dela, então o principal sintoma são esses calorões, e isso se dá por variações do estrogênio, ou estrogênio muito alto quando ele cai, ou só pelo estrogênio baixo, e umas alterações do centro termorregulador, que a gente tem um centro no nosso hipotálamo, no nosso cérebro, que controla, e que o estrogênio flutuando ou baixo pode alterar isso e dar essa sensação desses calores agudos. Alterações de humor. Isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? E as alterações de humor ocorrem até 57% das pacientes. E eu tenho um dado aqui que realmente é incrível, que a depressão afeta até 70% das mulheres na menopausa ou na transição para menopausa e menopausa, tá? E quem tem histórico de depressão anterior, já teve histórico de depressão durante a vida, esse risco aumenta em 14 vezes quando a menopausa chega. Então, esse se dá, por quê? Porque o estradiol, né, ele no cérebro, a gente tem receptores de estradiol, as mulheres, homens, a gente tem receptores hormonais no cérebro, e no cérebro o estradiol é responsável pela produção de serotonina e de dopamina. E a serotonina é o hormônio da felicidade, do bom humor, da alegria, e a dopamina é o neurotransmissor da recompensa, da sensação de bem-estar quando a gente faz. Tanto é que os antidepressivos, eles aumentam serotonina e ou dopamina, para a gente ficar com mais alegre. Então, quando o estradiol baixa, a gente baixa o nível de produção de serotonina e de dopamina a nível do sistema nervoso central e aumenta muito o risco de depressão nas mulheres da menopausa. Mas além da depressão, as mulheres requerem muita ansiedade, muita irritabilidade. Por quê? Porque a progesterona também está baixa, e a progesterona no sistema nervoso central é responsável por produção de um neurotransmissor chamado GABA. E o GABA, ele é um neurotransmissor relaxante, ansiolítico, tranquilizante, que ajuda no sono. Então, se a gente tem... E a gente sabe hoje, através de estudos, de que os níveis de progesterona a nível cerebral são 20 vezes maiores do que os níveis séricos. Olha que incrível, olha a importância da progesterona para o sistema nervoso central das mulheres. Então, a gente tem que pensar que, inclusive, ataque de pânico. Então, vocês podem abrir a menopausa como ataques de pânico por falta de GABA, por falta de hormônios. A síndrome geniturinária, que é outra coisa que incomoda muito, presente em 50% das mulheres, que leva a uma série de alterações do sistema, do trato geniturinário das mulheres, caracterizada por principalmente secura vaginal. Então a mulher não tem mais aquela lubrificação vaginal, e isso pode levar a coceira, a dor, a ardência, alterações de secreção de corrimento, a incontinência urinária, a perda do colágeno, essa secura do trofismo vaginal, levando ali a bexiga caída, a alterações ali da uretra, levando a incontinência urinária, baixa libido, né, um dos principais sintomas aí que faz parte dessa síndrome. Então todas as mulheres, muitas mulheres na pós-menopausa vão queixar de baixa libido, dor na relação sexual por todas as alterações. Então daí também a gente tem estudos mostrando perda nas funções sexuais, em todas as funções sexuais, né? Então orgasmo, excitação, prazer, libido por causa dessas alterações, né? E inclusive podendo levar as mulheres a levar. Então olha só isso aí, só os fogachos, as alterações de humor e a síndrome geniturinária já levam a muitas queixas das mulheres na pós-menopausa, mas não é só isso. Um dos principais também é má qualidade do sono ou dificuldade do sono, também por alterações de neurotransmissores. E aí, se a mulher não dorme bem, se ela não fica bem durante a noite, se ela fragmenta esse sono, se ela não tem um sono reparador, ela vai ter queixa de cansaço, de fadiga, de névoa mental durante o dia. Aumenta muito a incidência de dor de cabeça e de crises de enxaqueca nesse período pós-menopausa. Então, isso também acaba com a qualidade de vida da mulher.
Outro, e muito grave, sintomas graves ou que pode levar a consequências sérias até a morte são os fatores cardiovasculares, né? Então a gente sabe que aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares nas mulheres na menopausa, aumenta a incidência de hipertensão arterial, de palpitações, ou seja, de uma sensação de batedeira, de arritmias, aumento do colesterol ruim, do LDL baixo, então piora, baixo HDL, o colesterol bom, então piora o perfil de colesterol, aumenta muito a resistência à insulina, o estradiol ele tem uma grande função, então todas as mulheres pós-menopausa, elas têm geralmente uma tendência à resistência à insulina, aumenta a incidência de diabetes, né, e consequentemente por tudo isso, aumenta a incidência de infarto, né, que nas mulheres pós-menopausa vai aumentar bastante, de derrame, de AVC, de trombose, por alterações do sistema cardiovascular. Não bastasse tudo isso, no sistema nervoso central, como a gente já falou da importância dos exames, névoa mental, esquecimento fácil. Esse névoa mental é brain fog em inglês, que é traduzido como assim, aquela sensação de vácuo na cabeça, a gente não consegue puxar memórias, palavras, a memória fica ruim, a concentração fica ruim, falta de foco, sem contar no aumento das incidências de demências, Alzheimer, Parkinson e demência senil, todas essas demências vão estar aumentadas na menopausa, tudo também por falta dos hormônios. Então, assustador, né? Vamos passando aqui ainda. Não terminou. Outro sintoma muito grave e pode levar a consequências muito sérias são as alterações osteomusculares, principalmente a osteoporose, a osteopenia, aumentando a incidência de fraturas, né? Principalmente a incidência de fratura de colo de fêmur ou de fêmur. Tá? Quase 90% das fraturas que a gente tem de fêmur ocorrem após 65 anos de idade. Isso é muito grave. E uma mulher de 65 anos de idade, sei lá, vai lá, escorregou no banheiro, teve uma queda, e porque aquele osso está fraco, está com falta de matriz óssea, fratura, a chance de uma pessoa com uma fratura de colo de fêmur após 65 anos de idade morrer em até 1 ano é 30%. Ou seja, e morre-se de complicações pulmonares, de pneumonia, morre de doenças cardiovasculares, trombose, não se morre por causa da fratura, mas essa paciente vai para uma mesa de cirurgia, botar uma prótese, fica acamada, já tem uma cardiopatia ou já tem algum outro problema, fragilidade da imunidade, adoece e morre. Então a chance de morrer após uma fratura de colo de fêmur na velhice é 30% em até 1 ano após a fratura. Então a gente precisa manter essa qualidade do osso. Ganho de gordura. Tá? Então a gente sabe de que a baixa hormonal, tanto de estradiol quanto de progesterona, vão levar ao aumento do ganho de gordura. O estradiol na mulher, ele é responsável por manter aquele padrão de distribuição de gordura coxo-femoral, na região do quadril, na região das coxas, aquele padrão que deixa a mulher no bumbum, né? Então isso é por causa do estradiol. E essa gordura, ela não é tão ruim quanto aquela gordura visceral da barriga, que o homem tem mais o padrão, né? Porque tem baixo estradiol. E aí, quando a mulher entra na menopausa, baixa estradiol e ela começa a acumular gordura onde? Justamente na barriga. Então, as mulheres pós-menopausa, nunca tive barriga, doutor, mas agora eu tô com uma barriguinha. Baixo estradiol, e essa gordura visceral também é uma das causas do aumento de doenças cardiovasculares, inflamação, resistência à insulina. Mas eu acho muito grave também a perda de massa muscular, a sarcopenia, né? A gente vai perdendo, as mulheres na pós-menopausa, por ausência de testosterona e estradiol, vão perdendo massa muscular. Por quê? Mulheres já têm uma grande dificuldade de comer proteína, né? Grandes quantidades de proteína. E aí já vai envelhecendo, o sistema, às vezes por falta de ácido no estômago, as enzimas digestivas não consegue digerir tanta carne ou fontes proteicas, prefere carboidratos, coisas que são mais fáceis de digerir, e aí não tem uma boa ingesta proteica, associada à depressão hormonal, começam a perder, definhar, começam a queimar massa magra. E isso para o metabolismo é péssimo, porque aumenta a massa gorda, perde massa magra, aumenta todas as incidências de doenças cardiovasculares, aumenta daí também as questões de fraturas, de tudo. Então, as alterações osteomusculares, elas são muito graves e levam a graves consequências. E aí a gente vai falar de dores articulares, degeneração articular, da coluna, hérnia, alterações aí do joelho, de quadril, e tudo isso aí. E fibromialgia, né? A fibromialgia é uma patologia que leva a dores crônicas em várias articulações. Também tem uma associação com hipotireoidismo, com disfunções do cortisol. Então, assim,
vai dando um caos geral, e uma que vocês se importam muito, que é as alterações de pele, de ouvidos, de olhos. Então a pele vai perdendo brilho, vai ficando seca, perde colágeno, vai aparecendo as rugas. Então sem hormônio, sem estradiol, a mulher envelhece muito rápido, né? Aquelas alterações. Aí vocês investem em plástica, investem em botox, investem tudo, e os hormônios lá embaixo não adianta, né? O cabelo fica fino, começa a cair, as unhas fracas e quebradiças, a gente tem diminuição da visão, vai tendo uma degeneração de mácula, de retina, de córnea, de tudo isso, zumbido nos ouvidos, olhos secos, tem também alterações dentárias, perda de dente, tudo isso aí. Então, gente, olha o tanto de sintomas e olha como isso pode impactar na vida de mulheres. Olha isso, olha o que a gente está falando aqui, né? E a gente consegue tratar, a gente consegue melhorar muito, não consigo prevenir, tá? Não vamos retardar, assim, ficar jovem novamente com o tratamento, mas a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Eu consigo devolver essa, parar de ter fogachos. O principal tratamento para fogachos é terapia reposição hormonal. A mulher para de fragmentar o sono, dorme melhor. Aí ela dormindo melhor, ela tem mais disposição à energia, né? A gente consegue melhorar a gênito urinário, a gente consegue dar atrofismo vaginal, lubrificação, melhora a libido, melhora o orgasmo, melhora tudo isso. A gente consegue prevenir as fraturas, melhorar a composição óssea, a gente consegue melhorar a composição corporal, evitar o ganho de gordura, melhorar a massa magra. A gente consegue fazer muitas coisas com uma terapia de reposição hormonal simples, bem feita, como eu vou falar a partir de agora. Então, vamos entrar no que vocês realmente querem. Ainda não, né? Ainda nós vamos falar um pouquinho de diagnóstico, tá? Que é baseado na idade e nos sintomas. Então, não existe assim nenhum exame que detecta menopausa no sangue. Não, eu tenho entre 45 e 55 anos, que é a idade mais comum. Tô tendo todos esses sintomas. Tô 1 ano sem menstruar. Parabéns, é menopausa, sem precisar fazer nenhum exame. Tá? Agora, FSH, LH, estradiol, a gente pode dosar. Geralmente a gente tem o FSH alto, estradiol e progesterona, tudo isso baixo, né? Principalmente naquelas mulheres que ainda usam pílula ou naquelas pacientes que fizeram esterectomia, a gente se baseia nos exames laboratoriais, mas tem que ter muito cuidado, porque eles flutuam muito nessa fase. Então, às vezes eu pego um FSH, um LH estradiol ali ainda, um estradiol presente, um FSH não tão grande, mas no mês seguinte isso já pode estar completamente alterado. Então não se prendam em dosagens de exames, usem a clínica, usem a idade de vocês, os sintomas de vocês para buscar ajuda, tá? Ainda sobre diagnóstico, tá? O que a gente faz? Tem que fazer rotina, rastreio, os exames de rotina e rastreio. Mulheres nessa fase a gente tem que fazer um exame físico bem feito, olhar as mamas, examinar a vagina, examinar esse colo do útero, já aproveita e coleta o Papa Nicolau, né? A mamografia anual, não há discussão, tá? É a única forma de detectar precoce o câncer de mama. Se a gente detecta precoce o câncer de mama, é 99% de chance de cura. Agora, se você não faz mamografia, não faz ultrassom de mama, não descobre só estadio 3, estadio 4, com metástase no pulmão, metástase no cérebro, acabou. A sobrevida é muito baixa. Então, detecta precoce. A gente tem que fazer ultrassom transvaginal, ideal fazer anual, ultrassom de abdômen às vezes, ultrassom de tireoide, tem que avaliar a tireoide. As mulheres têm muito mais incidência de câncer de tireoide, então eu recomendo que pelo menos uma vez por ano ou a cada 2 anos no máximo, mulheres façam ultrassom de tireoide. Não há consenso sobre isso, mas eu faço, já peguei cânceres de tireoide também em estágio inicial, e aí é também tranquilo, dá para curar, né? Densitometria óssea, avaliar a porosidade do osso, para a gente até avaliar a terapia de reposição hormonal, avaliar tudo isso, dosagens hormonais. Então, principalmente os pacientes fazendo terapia de reposição hormonal, eu quero saber como é que está o nível de estradiol, como é que está o nível de estrona, como é que estão os marcadores de inflamação, como é que estão a função renal, a função hepática, então dosagens hormonais e metabólicas, e avaliar o risco cardiovascular. Então, com todos esses exames eu consigo fazer tudo isso aí. Então não basta, né? A gente tem que fazer, e as mulheres que fazem, então na menopausa, deveriam fazer toda essa rotina anual, cuidar da sua vida. A gente leva o carro na revisão todo ano, né? A gente tem que fazer um check-up nosso, principalmente para fazer as coisas com segurança, tá? Então todas as minhas pacientes que estão na menopausa, que fazem terapia de reposição hormonal, eu doso tudo isso aí, a gente acompanha tudo, né? A gente vai ver, eu vou dar um spoiler aqui já. Os hormônios não dão câncer, não dão prognose, não dão doença cardiovascular, não dão nada disso aí, tá?
Mas vamos dizer assim, eu estou iniciando uma terapia de reposição hormonal com uma paciente minha hoje, aos 50 anos de idade. Com 65 anos ela desenvolve um câncer de mama. Foi o hormônio que deu? Não, ela teria esse câncer de mama igualmente se ela não estivesse fazendo reposição hormonal, não. Mas com todo esse check-up, com esse acompanhamento, tendo ela, conhecendo a paciente, tendo essas visitas anuais, a gente detecta precocemente. Então isso também é ser preventivo. Pessoal, vocês estão gostando da live? Dá uma curtida aí no coraçãozinho, manda para alguém, para mais pessoas, faz o Instagram entender que esse assunto é relevante, que vocês estão curtindo, mande as perguntas, tá? Agora a gente vai entrar na parte que vocês mais querem saber, que é tratamento, como é que trata, como é que faz a reposição hormonal, quais que são os estudos, o que a gente tem, e é a área que eu domino. Então, como eu vou ajudar as mulheres nessa fase, o que a gente tem que fazer, como é que a gente faz para envelhecer com qualidade, para ter performance, para fazer tudo isso aí, tá? Não tem pílula mágica, é baseado no estilo de vida, tá? Então, quanto a dormir bem, gente, é chovendo molhado aqui, é dormir bem, é praticar atividades físicas, principalmente musculação, tá? Para manter o trofismo, para manter músculo, massa magra, é interessantíssimo, pelo menos 2, 3 vezes por semana de musculação. É se alimentar bem, é evitar estresse, é ter rotina, conseguir dentro do dia a dia inserir rotina de autocuidado, né? Então, é tudo isso aí que a gente sabe, é cuidar bem do intestino, é cuidar bem do fígado, é fazer todo esse estilo de vida, ser saudável do estilo de vida, tá? Eu preciso que essa paciente tenha um estilo de vida, entenda a importância disso, porque isso é a base, eu preciso ter a base bem feita para quando entrar com os hormônios e com a suplementação, funcionar. Não adianta eu pegar uma paciente hoje que me procura no meu consultório de 52 anos, a paciente está 10, 15, 20 quilos acima do peso e não está se preocupando nem um pouco, não está fazendo nada para modificar isso, come só porcaria, só lanche, só comida inflamatória, dorme todo dia 2, 3 horas da manhã porque fica jogando baralho com as amigas, durante o baralhinho é um traguinho e um cigarrinho, sedentária total, acorda 11 horas da manhã. Eu vou botar hormônio nessa paciente, vai adiantar alguma coisa? Eu vou prevenir alguma coisa? Não, obviamente que não. Então eu preciso que haja um estilo de vida, que as pessoas, que as mulheres se preocupem. Isso é o mais importante, isso é o que mais previne doença, isso é o que mais melhora os sintomas, é o que mais vai fazer efeito. Quando eu tenho essa paciente que tem esse estilo de vida adequado, que tem essas orientações, que tem esse conhecimento, e eu coloco os hormônios, eu faço a reposição hormonal, esse é o tratamento. É isso que vai garantir melhora nos sintomas, é isso que vai prevenir doenças, é isso que vai dar longevidade saudável, que vai dar performance. E os hormônios fazem muita, muita, muita diferença. Ah, doutor Léo, mas meu médico diz... A gente vai chegar lá. Mas fazer a reposição hormonal bem feita, da forma correta, é necessário, se faz então estilo de vida e tudo. E aí depois vem os suplementos. Os suplementos são a cereja do bolo, né? A vitamina D, a melatonina, o magnésio, o ômega 3, o DIN, os antioxidantes. Aí a gente pode mexer com suplementos para melhora da performance, suplementos para melhora da libido, suplementos para melhora da massa óssea, da massa muscular. Aí a gente tem uma série de suplementos, mas não adianta eu botar suplemento, não adianta eu dar um magnésio, um ômega 3, a paciente que não fez a base, que não tem a base, que não está usando hormônios, não vai ajudar, tá? O objetivo é aliviar os sintomas, prevenir as doenças crônicas, rastreamento precoce ou detecção precoce de câncer e promover a qualidade de vida. Esse é o tratamento da menopausa. Então a gente já falou aqui, né, do estilo de vida, então já adiantei. Então esse é o mais importante, o slide mais importante da aula, do tratamento, sem dúvida nenhuma, é esse, já vou passar. E segundo, a reposição hormonal, tá? Então, até deixei uma frase do mestre, do Ítalo Rashid aqui embaixo, que é: os hormônios não caem porque a gente envelhece. Então, eles não estão caindo porque a gente está envelhecendo. A gente envelhece porque os hormônios caem. Dr. Ítalo Rashid, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico dos hormônios, a gente tem o estrogênio em azulzinho e a progesterona em roxinho. Vocês percebam que no início da vida, na infância e na puberdade, a gente começa a ter os primeiros picos hormonais, depois nos anos de vida fértil, a partir ali da primeira menstruação, até mais ou menos ali o período de perimenopausa, tanto o estradiol quanto a progesterona se mantêm estáveis, se mantêm alto. A partir da perimenopausa a gente há uma flutuação e consequentemente uma queda dos hormônios, e na menopausa, nos anos tardios da vida, a gente tem tanto estradiol quanto progesterona baixos. O que eu quero? Qual que é a utopia? Hormônio demais faz mal,
e hormônio de menos faz mal. Eu quero que... Qual que seria a utopia da reposição hormonal? Pegar uma mulher jovem de 25, 30 anos, esses níveis hormonais delas, né? E manter esses níveis hormonais de uma mulher de 25, 30 anos pro resto da vida. Então, meu objetivo com a reposição hormonal é deixar o teu nível de estradiol, de progesterona, de testosterona, de você que tem hoje 50, 52, 55, dos níveis de quando você tinha 25. E isso vai levar a todos os benefícios e tratamento dos sintomas. Essa é a utopia do tratamento. Então aqui eu boto assim os benefícios da terapia de reposição hormonal. Isso está publicado na SOBRAC, na Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa, o Guideline de 2018. E eu resumi aqui para vocês, botando o nível de evidência. Então o que a terapia de reposição hormonal faz nas pacientes pós-menopausa? Proteção cardiovascular, nível de evidência A. Se morre menos de infarto de AVC quando se faz terapia de reposição hormonal em comparação com quem não faz. Prevenção de osteoporose e fraturas de osteoporose. Nível de evidência A. Mantém o trato geniturinário saudável. Nível de evidência A. Melhora da libido e da função sexual, orgasmo, excitação. Nível de evidência B. Melhora da depressão, das alterações de hormonal, das alterações de humor. Nível de evidência B, efeito positivo no sono. Nível de evidência A, vocês não gostam de nível de evidência A? Nós falamos muito sobre nível de evidência. Tudo nível de evidência A. Mantém a pele jovem e com brilho. Esse não viu o nível de evidência ali. Prevenção do acúmulo de gordura total. Nível de evidência A. Prevenção da perda de massa magra, de músculo. Nível de evidência A. Redução do risco de diabetes. A. Redução do risco de Alzheimer e demências. A. Melhora das dores articulares. Nível de evidência A. Diminuição do câncer coloretal. Depois do câncer de mama, o câncer mais prevalente em mulheres, o segundo mais, é câncer de intestino, coloretal. E ela diminui a chance de você ter um câncer de intestino coloretal. Nível de evidência B. Melhora da qualidade de vida das mulheres. No geral, nível de evidência B. Redução do câncer coloretal e redução da mortalidade geral. 40% reduz a mortalidade. Então, nível de evidência B também. Então, assim, ó, os benefícios estão todos aí resumidos e com bom nível de evidências, nível de evidência A, o melhor de todos, para a grande maioria deles. Como que eu faço a terapia de reposição hormonal? Classicamente, o que eu aprendi na minha residência, o que está lá no guideline da NAMS, da SOBRAC, da Endocrine Society, tudo. Tá? Infelizmente, há uma bancada, então vou dizer como é que a gente aprende, então se o teu gineco faz isso, tá? A minha visão tradicional da medicina, tudo aquilo lá, eu não vou me focar nisso aqui, mas classicamente as pacientes com útero se dá estradiol e um progestágeno, uma progesterona sintética, e as mulheres que estão sem útero, que para mim é uma aberração fisiológica, totalmente errado, proscrito e baseado num estudo muito ruim, que é o WHI, que as mulheres que não têm útero precisam somente de estradiol. Isso tá nos manuais. Isso é aberrância fisiológica. Isso é não entender nada de fisiologia, tá? Pra dizer um negócio desse, mas isso é baseado no estudo WHI, em que as mulheres que usavam estradiol e progesterona aumentavam a incidência de câncer de mama, e as mulheres que usavam só estradiol não aumentavam, mas não era estradiol. Era estrógeno equino conjugado, hormônio de cavalo. Tá? Isso não tem fundamento, esse estudo completamente fora de série, a gente vai ver desfechos dele. Aí via oral, é dado via oral, há essa possibilidade, tá? De estrogênio de égua, estrogênio equino conjugado e medroxiprogesterona, que é o hormônio que causou câncer, trombose, tudo isso nesses estudos, até hoje é dado. Estradiol e noretisterona, tá? Estradiol e drospirenona. Primeira coisa que a gente vai ver, não se dá estradiol via oral. Segunda coisa, medroxiprogesterona, noretisterona, drospirenona não são nada a ver com progesterona. São compostos da indústria farmacêutica que bancam todos esses congressos, que bancam essas sociedades, os médicos que escrevem esses guidelines, e são as opções que a gente tem na farmácia de comprimido. Além disso, temos também alguns adesivos em que é dado estradiol, por exemplo, em noretisterona, ou mesmo a tibolona, tá? Que eu não sei nem o que é tibolona. Quero que alguém me mostre algum artigo científico mostrando da onde que é produzida a tibolona no corpo de uma mulher. Não existe. Tibolona é uma coisa que não existe. Nenhum ovário produz tibolona. A gente produz estradiol e progesterona. Então isso, se vocês caírem num médico que faz esse tipo de prescrição, ele provavelmente está
seguindo os guidelines das sociedades. Então isso está publicado, isso realmente são opções, mas na minha opinião, agora minha opinião de especialista, que é nível de evidência não faz nenhum sentido. Se as mulheres na pós-menopausa elas perderam estradiol e progesterona, eu preciso dar para elas estradiol e progesterona. Eu não tenho que dar tibolona, eu não tenho que dar noretisterona, eu não tenho que dar medroxprogesterona, eu não tenho que dar estrogênio de cavalo, e eu tenho que achar a melhor via para dar esses hormônios, porque, por exemplo, se a gente der estradiol, beleza, é o bioidêntico, é o isomolecular, mas por via oral, a gente vai ver que tem uma série de ações tóxicas. Então, assim, por que as mulheres deixam de produzir estradiol e progesterona? Estão dando tibolona a elas. E aí aumentando a incidência de câncer, de trombose, daquele estudo horroroso chamado WHI, publicado em 2002, que até hoje se fala desse estudo, um estudo muito mal conduzido, mas eu vou mostrar depois um desfecho do WHI. Então vamos lá, doutor Léo, como é que eu faço? Simples, tranquilo, sem segredo. Estradiol, bioidêntico, não se pode falar bioidêntico no Brasil, tem que falar isomolecular, então estradiol isomolecular. Qual que é a melhor via de se administrar o estradiol? Via transdérmica, por gel ou por implante, tá? Então algumas pacientes não absorvem bem o gel por via transdérmica e o implante sim se mostra. O estradiol que tem tanto no gel quanto no pellet, no implante, é exatamente o mesmo que o teu ovário produziu a vida inteira e que agora, por causa da menopausa, do envelhecimento ovariano, você não produz mais. O pellet, botar embaixo da pele ou ser transdérmico para o gel, é só a via de administração e ela é muito melhor do que a via oral, vou mostrar isso para vocês, do que a via oral, porque o estradiol por via oral também poderia ser, mas ele passa pelo fígado, ele causa uma série de alterações no fígado, alteração de colesterol, risco de trombose, tudo, então a gente tenta dar pela pele, pro gel ou pro pellet, mas o estradiol isomolecular, aquele que os ovários produziram a vida inteira, a progesterona também isomolecular, e a progesterona sim, ela deve e pode ser administrada via oral ou por via vaginal, eu vou mostrar isso para vocês também, e a testosterona e a progesterona micronizada, natural, não é medroxprogesterona, não é noretisterona, aquela idêntica ao que o teu ovário produziu a vida inteira, e também testosterona, porque a testosterona cai bastante, tem grande função, também isomolecular, bioidêntica, e a melhor via de administrar a testosterona também é por gel, também é transdérmica ou por pellet. Não se dá a testosterona por via oral, porque ela é tóxica para o corpo, é tóxica ao fígado e pode levar a consequência. Então, de uma maneira simples, os hormônios que os ovários de vocês produziram a vida inteira, eu preciso entregar eles de volta ao corpo de vocês, não mais pelos ovários, porque não produzem, mas através de uma via. E essa via pro estradiol para progesterona, pro estradiol para testosterona não é a via oral, é melhor por pele. Os estudos mostram isso, por isso que a gente dá por via transdérmica ou por pellet, enfim. E a progesterona não tem problema nenhum, a gente dá por via oral, inclusive é a via de escolha, é a via preferencial, vou falar sobre isso. E o estriol, doutor, meu médico prescreveu estriol. Eu não dou estriol, nenhuma sociedade dá estriol para reposição hormonal por via transdérmica, não está em nenhum guideline, não tem publicação, não há grandes estudos com a terapia com reposição de estriol. O estriol ele tem um papel para administração tópica, via vaginal, para combater o trofismo, para melhorar o trofismo vaginal, para aquelas pacientes que mesmo usando a terapia de reposição sistêmica, elas ainda queixam de secura vaginal, de algumas coisas, a gente faz o estriol tem uma grande ação via vaginal e eu uso ele tópico. E sempre tem que lembrar e ter a noção, isso não vou entrar aqui, senão daria mais 3 horas de live, sobre a hierarquia hormonal, respeitar a hierarquia hormonal. Eu tenho hormônios no meu corpo que são até mais importantes, mais vitais para as funções, que não vai melhorar com o estradiol, com a progesterona, com a testosterona, se eu não tiver esse eixo hormonal regulado. O que seriam os principais hormônios? A melatonina, a vitamina D, os hormônios tiroidianos. Então, se a paciente tem uma disfunção tiroidiana, e é muito comum também em mulheres de envelhecimento ter disfunção de tireoide, então eu preciso repor hormônios tiroidianos se necessário, eu preciso ajeitar o cortisol, o DEA, que são hormônios legais também, precisam estarem ajustadinhos, e a insulina, combater a resistência à insulina. Então, eu preciso ter toda essa visão. Às vezes a gente dá estradiol, progesterona, o paciente não melhora. E aí vai ver vai procurar no eixo hormonal que pode estar lá, então precisa ter alguém com experiência para manejar. Então, atenção, etinilestradiol, valerato de estradiol, estrógenos de égua, eles não são bioidênticos. O corpo de vocês nunca produziu isso e não deve ser reposto. A gente deve ser reposto o que os ovários de vocês produziram a vida inteira. A medroxprogesterona, drosperinona, noretisterona, que está nas pílulas da indústria, não são isomoleculares.
O seu corpo não produz tibolona. E também não se administra estradiol e testosterona por via oral. É o que eu estou falando. Então tem que saber fazer também. Porque se você só fazer, mas fazer de uma maneira errada, você pode melhorar sintomas. Vai melhorar, inclusive, quando eu saí da residência, tratei vários pacientes com via oral, aquele clássico da indústria farmacêutica, mas depois indo a fundo, estudando e vendo as publicações, os trabalhos, tudo isso mais, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a gente vê que tem que se respeitar a fisiologia. Por exemplo, isso aqui são o estrógeno equino conjugado, chamado de Premarin, Pregnant Mare Urine, é disso que vem o nome Premarin, urina de égua prenha, tá? É natural para égua, não para mulheres. E foi esse trabalho que foi dado esse hormônio de cavalo para as mulheres que aumentou o índice de câncer de mama, de trombose, doenças cardiovasculares, que até hoje se fala nesse trabalho, e esse trabalho com que foi dado estrogênio de égua com medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética que não tinha nada a ver, é replicado. Dos 17 estrogênios presentes no Premarin, no estrógeno equino conjugado, somente 2 são análogos aos estrogênios humanos. 15 o corpo humano não reconhece, e é esses estrogênios de égua ali, ó, equilin, égua, que vão causar alterações aberrantes no corpo da mulher e que não devem ser dados. Jamais prescrevi hormônio de égua para nenhuma mulher. Tá? Progestina sintética, da mesma forma. Quando não é progesterona, não vai ter aquele efeito GABA no sistema nervoso central, então pode aumentar a ansiedade e irritabilidade. Nos ossos, ela também não vai prevenir perda de massa óssea. A gente sabe que é uma grande associação da medroxiprogesterona, que foi essa progesterona sintética dado lá no estudo da WHI junto com o hormônio de égua, com câncer de mama, aumenta a retenção hídrica, aumenta a profissionalização. Então, medroxiprogesterona, os estudos mostram depressão, retenção de líquido. Não tem nada a ver, gente, nada a ver com a progesterona micronizada que os ovários de vocês produziram. Então, se os ovários deixaram de produzir progesterona, por que estamos dando medroxiprogesterona para os pacientes? Além disso, o que os trabalhos mostram do estradiol por via oral? Aumenta o risco de trombose, aumenta a produção de PCR, inflamação pelo fígado, aumenta a SHBG, que é uma proteína ligadora, carreadora de hormônios sexuais, aumentando o risco de síndrome metabólica, aumenta a pressão arterial, aumenta o triglicerídeo, aumenta os níveis de homocysteína, aumenta o metabólito do estrogênio chamado 16-hidroxistrona, que é pró-cancerígeno, provoca formação de cálculos na vesícula, é hepatotóxico, aumenta a TGO, TGP, gama-GT. Então, assim, não se dá também estrogênio por via oral. A gente tem que dar a melhor via mais fisiológica. Eu só preciso entregar ele, e a melhor forma de entregar ele para você, já que você tem ele baixo, é através da pele, seja por gel, que é mais clássico, ou por pellet, que os trabalhos têm bons trabalhos mostrando a via de pellet muito importante. A progesterona, então, quando se dá por via transdérmica, ela pode fornecer um nível plasmático inadequado de progesterona. É isso que mostram os estudos, é isso que mostra, e não proteger a mama, não proteger o endométrio, porque ela tem uma absorção muito errática, a progesterona por gel. Eu posso ter pacientes que observam 10% do que eu estou dando e outros 80%. Por isso que a oral, ela passa pelo fígado, é convertida em metabólitos, e os metabólitos, a pregnenolona e a alopregnenolona, exercem efeitos benéficos para o corpo. Por isso que se dá progesterona via oral, né? Mas ela precisa de doses mais altas para conseguir o mesmo efeito, porque ela vai ter uma metabolização hepática. E via vaginal, a gente não tem níveis séricos, eu não vou ter circulando, ela vai agir mais no útero e nas trompas, né? Então a gente usa mais ali na gestação, em técnicas de reprodução assistida, mas para reposição na menopausa, para ter bons níveis de progesterona circulando no sangue, a via oral, ela é a preferível para a progesterona. Não sou eu que estou dizendo, está publicado e a referência está aí. Inclusive esse trabalho, publicado em uma revista muito importante, chamada Maturitas, mostra lá, ó, terapia com a progesterona sistêmica, oral, vaginal, injeção ou transdérmica. E se vocês olharem o último item desse slide ali, está escrito lá, transdérmica, não é recomendado para o tratamento sistêmico, tá? Então, sendo a oral ali em cima, na perimenopausa, né, para proteção do endométrio e também proteção das mamas, porque a progesterona não causa câncer de mama, inclusive ela protege as mamas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nos trabalhos, o que falam. Então,
Por que aumenta o risco cardiovascular das pacientes quando elas estão na menopausa e baixa estradiol? Tá? Então, quando baixa o estradiol, a gente aumenta essa enzima, porque essa HBG é ela que carrega o estradiol. Ela é uma enzima. Então, se eu tenho o estradiol baixo, o que o corpo faz inteligentemente? Ele aumenta a produção de SHBG, porque ele entende assim, não, preciso capturar esse estradiol, mas o estradiol está baixo, então ele aumenta a SHBG. E aumentando a SHBG, um sequestro que não era para cair ou que tem uma produção ainda que é a testosterona. Então, eu baixo o estradiol, aumento a SHBG e baixo a testosterona também. O aumento da SHBG também aumenta a produção de insulina, ele cria um ambiente de resistência à insulina, e a insulina aumentada vai levar a obesidade e doença cardiovascular, tá? Além disso, o que a terapia de reposição hormonal então faz? Quando eu dou estradiol de volta para essa mulher, quando eu faço a reposição hormonal, né, ela vai melhorar o nível de colesterol, aumenta o HDL e diminui o LDL, vai melhorar a resistência à insulina, vai induzir uma atividade fibrinolítica, ou seja, inibir a formação de trombose, de coágulos, né? Melhora o padrão de distribuição de gordura, aquilo que eu já tinha comentado, não fica na barriga a gordura visceral, volta a formar aquela silhueta da mulher, a distribuição de gordura coxo-femoral, e também tem um efeito hipotensor, porque o estradiol e a progesterona, eles produzem óxido nítrico, eles protegem a camada de dentro do vaso, então eles protegem o coração. As mulheres que fazem terapia de reposição hormonal com estradiol na menopausa, né, elas protegem o coração, elas têm menos evento cardiovascular, menos infarto, menos AVC, menos placa, menos trombo, menos trombose por esse efeito. Quando a mulher não tem mais estrogênio, o vaso ele endurece, ele fica rígido, ele calcifica, e aí a predisposição de formação de coágulos, de trombos, de placas, né? Então vamos lá, olha aqui, ó. Mecanismo de produção dos hormônios, do estradiol no vaso. Ele aumenta o óxido nítrico, a vasodilatação, ele mantém esse vaso vivo por dentro, né? Ele aumenta a PG, a prostaglandina I2, que é uma prostaciclina que tem um potente efeito anti-agregante plaquetário, vasodilatador, reduz a endotelina, né? Que é um fator de agregação, reduz tromboxano, trombose, reduz a formação de um fator inflamatório chamado tromboxano que vai formar coágulos, reduz a agregação plaquetária, deixa esse sangue mais fluido, menos viscoso, né? Reduz a inflamação, diminui fibrinogênio, diminui o PAI-1. Então, isso está publicado na revista Menopausa, a revista principal, os efeitos benéficos. É por isso que as pacientes, quando estão em terapia de estradiol, elas infartam muito menos e tem menos doença cardiovascular com quem não faz TH. E é por isso que a mulher que não faz TH e entra na menopausa vai aumentar muito a incidência. Pra você ter ideia, antes da menopausa, 15 homens infartos para uma mulher. 15 homens infartam para uma mulher. Quando entra na menopausa, nos 10 primeiros anos, isso cai de 1 para 5, 1 para 2. Tá? E após 10 anos da menopausa, as mulheres infartam 1 para 1 com o homem e tem uma tendência até de 2 para 1, ou seja, infartar até mais, porque cai o estradiol. Quando a gente mantém o estradiol, a gente mantém os efeitos protetores. Então, falar que terapia de reposição hormonal causa doença cardiovascular é mito, é fake, pelo contrário, ela é bom para o coração. Isso aqui está publicado, trombose, né? Diz que dá trombose, está publicado na Circulation, né? Que é a principal revista da American Heart Association, a Sociedade Americana de Cardiologia, né? Terapia hormonal e o risco de tromboembolismo nas pacientes pós-menopausa. E a conclusão dos autores é o estrogênio oral, mas não o transdérmico, está associado a um risco aumentado de tromboembolismo. Além disso, nossos dados sugerem que os derivados norpregnano, ou seja, uma progesterona sintética, podem ser trombogênicos, enquanto a progesterona micronizada parece ser segura em relação ao risco trombolético. Então o paciente fala assim para mim: doutor Léo, meu médico falou que eu não posso fazer terapia de reposição hormonal porque eu já tive trombose. Fake, mito, não é contraindicação desde que seja usado a progesterona micronizada, a natural, e o gel de estradiol por via transdérmica, mas não por via oral. Está publicado na revista Circulation da American Heart Association. Tá aí o artigo para quem quiser ler, tá? E é uma das coisas que eu mais recebo. Ah, eu não posso fazer porque tem trombose. Pode fazer. Tenho vários pacientes que têm histórico de trombose, trombofilia, fazendo terapia de reposição hormonal comigo, com a fisiologia, com o gel. Aqui, ó. Outro artigo aqui, tá? O tromboembolismo venoso e a doença cardiovascular, e as complicações por doença cardiovascular nas mulheres pós-menopausa, usando ou o estradiol transdérmico ou o oral. Então, este grande estudo de coorte combinado com base em dados do mundo real, esse estudo é fantástico, sugere que as mulheres que recebem terapia com estrogênio transdérmico têm incidência significativa menor de eventos cardiovasculares
em comparação com aquelas que recebem o estrogênio, a terapia de estrogênio oral, e que também incorrem em custos de saúde mais baixos, ou seja, além de não causar trombose, doença cardiovascular, ainda protege, tá? Então fiz questão de colocar essas evidências científicas de trombose e doença cardiovascular para vocês, tá? Então, esse estudo é um estudo publicado no JAMA, uma revista muito importante, 2017. Ele fala assim: a terapia de reposição da menopausa e a mortalidade de longo termo ou mortalidade por causa específica, e ele pegou aquele estudo de 2002 chamado WHI, que usou estrogênio de cavalo e medroxiprogesterona, e seguiu esse grupo por 18 anos. Por 18 anos ele seguiu as mulheres daquele estudo que deu todo aquele reboliço, tá? E aí a conclusão dos autores é: não há aumento de risco de câncer de mama naquelas mulheres sem útero que utilizaram terapia de hormonal apenas com estrogênio. E é o estrogênio de cavalo. Então, se usou só o estrogênio de cavalo sem a medroxiprogesterona, que é a progesterona sintética, não houve incidência, aumento de incidência de câncer de mama. Essas mulheres tinham um risco menor de desenvolver câncer de mama e um risco menor de morrer de câncer de mama em comparação com as mulheres que não usavam TH. Só isso com o estrogênio de cavalo. Tá? Elas também tinham um risco menor também de doenças cardíacas, osteoporose, demência, diabetes e um ligeiro aumento na expectativa de vida. Então, mesmo aquele estudo mal feito, seguido por 18 anos, avaliou. Continuando, houve um pequeno aumento no câncer de mama quando a terapia combinada com estrogênio sintético de égua e progesterona sintética, ou seja, a medroxiprogesterona. Sim, aumentou para mulheres com útero. Então, quando eles deram medroxiprogesterona com isso, aumentou, o que equivale a 4 casos extra por 1.000 mulheres. Então, aumentou 4 casos em 1.000 mulheres após 5 anos de uso. Mas esse risco de 4 casos a mais de câncer de mama em 1.000 mulheres após 5 anos de uso é menor do que o causado por fumar 10 cigarros ao dia ou beber uma taça de vinho por dia e obesidade, né? E o exercício físico é a intervenção que reduz o câncer de mama. Então, não importava. Então, se você não... Só de você fumar, você agrega mais risco do que usar de câncer de mama, do que usar hormônio de égua e medroxiprogesterona, que realmente aumenta, mas porque são esse tipo de terapia de reposição hormonal. Quando o estrogênio é combinado com a progesterona micronizada natural, não há risco aumentado de câncer de mama nos estudos em até 5 anos. Então, quando eles pegam o estrogênio com uma progesterona natural, não há esse risco aumentado. Agora tá ficando aqui para passar mais difícil, tá? Eu acho que esse já foi. Tá, daí câncer de mama e terapia de reposição hormonal. Esse estudo, tá, a progesterona sintética versus as progesterona, porque o problema era a progesterona, né, entre aspas, né, mas era a medroxiprogesterona, né. Então eles compararam a progesterona micronizada contra a progesterona sintética para ver o risco de câncer de mama. 86.000 mulheres na pós-menopausa e a progesterona em um segmento de 3 a 20 anos. E quando foi dado estradiol com progesterona, né, aquela natural, não teve aumento do risco. E quando foi dado estradiol com progestágeno, com medroxiprogesterona, aumentou 40% o risco. Então não se usa progesterona sintética, se usa progesterona micronizada, aquela que o ovário sempre produziu a vida inteira. E a progesterona isomolecular micronizada tende a diminuir o risco de câncer de mama quando administrada com estradiol. Mais um trabalho de 2021 da North American Menopause Society mostrando que a progesterona micronizada natural pode diminuir o risco de câncer de mama quando comparado com as progesteronas sintéticas. Esses achados são baseados no French Cohort estudo de 78.000 mulheres na pós-menopausa que não mostrou aumento na incidência ou no risco quando se usa a progesterona micronizada, a progesterona natural. Vocês têm medo, né? Mas olha lá. E por fim, esse artigo publicado em 2020, que é 90 anos de progesterona. A progesterona e os receptores de progesterona no câncer de mama. Passado, presente e futuro, e os autores são bem claros e a maior revisão que se tem sobre progesterona e câncer de mama, e eles concluem que progesterona não causa câncer de mama, tá? E tende até, os estudos estão mostrando, a diminuir o risco, tá? Então,
Aqui estou falando de mortalidade, qual que é o risco de morrer se você faz terapia de reposição hormonal ou se você não faz terapia de reposição hormonal. Novamente, aquele estudo seguindo 18 anos dos pacientes da WHI, e ele fala assim, a análise mais recente dos dados da WHI mostra claramente que em mulheres jovens, dentro de 10 anos após o início da menopausa, importantíssimo janela, né, a mortalidade significativamente reduzida se elas recebem a terapia de reposição hormonal. Então, quem faz DH morre menos. Quando examinada por grupos etários, a mortalidade por todas as causas, não interessa se é por infarto, AVC, atropelada, por fratura, por um tiro, por todas as causas foi reduzida em quase 40%, tá? Um risco relativo de 0,61 durante a fase de intervenção em mulheres mais jovens. Mesmo sendo hormônio de cavalo e hidroxiprogesterona, a mortalidade geral reduziu 40%. As mulheres que fazem TH morrem 40% a menos, tá? Então, isso aqui não tem o que discutir, tá publicado, tá seguido, enfim, tá? Então, o que a gente precisa, pessoal, para reduzir riscos, melhorar? Individualizar a terapia hormonal de precisão, né? Eu preciso explicar para essas pacientes o que está acontecendo com o corpo delas e como vai funcionar, né? Por que eu estou dando estrogênio e progesterona e o natural, e por que eu estou usando aquelas vias, os principais benefícios que estão resumidos no slide aqui, os efeitos colaterais que elas podem sentir. Eu tenho que ter consentimento para prescrever hormônio, tem que se você quer fazer, você está afim de fazer, tá? Eu preciso fazer um exame físico minucioso, eu preciso de todos os exames hormonais e metabólicos, eu preciso ver se ela não tem nenhuma contraindicação, né? Eu preciso de um tempo para avaliar os benefícios. A gente leva às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para ter os benefícios. E eu preciso reavaliar em 3 meses. Então, a terapia de reposição hormonal, quando começa, ela pode exigir ajuste de dose. Às vezes faltou estrogênio, faltou um pouquinho mais, a paciente melhorou, mas não melhorou tanto. Então, não existe uma receita de bolo, não é igual para toda mulher. Eu tenho paciente que usa 0,6 de estradiol, eu tenho paciente que usa 1 mg, eu tenho paciente que usa 1,5 mg, eu tenho paciente que usa progesterona de 100 mg, eu tenho paciente que usa progesterona de 200 mg, eu tenho paciente com 5 mg de testo fica bem, outras não. Então, eu tenho que avaliar, baseado individualmente, nos fatores de risco, no histórico da paciente, nos sintomas que ela sente, fazendo os ajustes. Uma paciente que já está há 10 anos na menopausa, talvez precise de dose menor de hormônio. Uma paciente que está recém-iniciando, às vezes precisa de dose maior, ela tem mais receptor. Então, isso é a terapia hormonal de precisão. Está se falando muito nos estudos. Então, aqui tá, ó, esse estudo é sobre terapia hormonal de precisão. Eu vou passar agora porque tá pegando, já tá dando muito tempo aqui de live, eles talvez vão me derrubar, né? Então, em contraindicações, o que é falsa contraindicação? Então, quando o médico de vocês fala assim, você não pode fazer hipertensão arterial, dá para fazer, controlada, diabetes controlado, não é contraindicação, obesidade não é contraindicação, trombofilia não é contraindicação, ter hepatite, ter tido linfoma, leucemia prévio, já curada, não é contraindicação, e após câncer de pele, ovariano, de útero, de intestino, de pulmão, de tireoide, gástrico, hepático, nenhum desses, se a paciente estiver curada com critério de cura, e eu incluo aqui mama, não vai dar para entrar nesse assunto, mas eu faço, inclusive, eu tenho paciente que teve câncer de mama, já está curada há mais de 5 anos, critério de cura, fazendo terapia de reposição hormonal. Está publicado no Guideline da North American Menopause Society e no Consenso Brasileiro de Climatério e Menopausa. Agora, o que é realmente as verdadeiras contraindicações? Se a paciente tem uma doença hepática descompensada, precisando de transplante, uma cirrose, uma hepatite grave, né, um câncer de mama atual, ativo, isso não dá. Câncer de endométrio ativo, ou tem uma porfiria, uma lesão precursora para o câncer de mama. Se a paciente tem um sangramento vaginal que eu não sei de onde que está vindo, antes de investigar, antes de ver por que esse sangramento, né? Se ela tem já instalada em si, já tem doença cerebrovascular, um AVC, já tem uma doença coronariana prévia, já infartou, né? Ou se ela tem uma doença tromboembótica ou tromboembólica, e olha aqui, ó, o que eles botam entre parênteses, levar em conta a via. Se for via transdérmica, não é contraindicação. Se ela tem meningioma, só para as progesteronas sintéticas, meningioma, e lúpus eritematoso com um elevado risco tromboembólico, novamente considerando a via de administração. E por fim, pessoal, aqui no tratamento, terminando aqui, tá? Quando a gente está, então, com estilo de vida adequado,
eu acertei a reposição dessa mulher, então eu botei o estradiol, eu botei a progesterona, eu botei a testosterona, essa paciente já está bem melhor, assintomática, está se sentindo bem, está com os hormônios bem equilibradinhos, aí sim, os suplementos eles fazem parte do tratamento, né? Eu botei ali melatonina e vitamina D com asterisco porque eles não são suplementos, eles são hormônios, então também é reposição. A gente sabe da importância muito importante da melatonina, ela é antitumoral, antioxidante, anti-inflamatória. Os níveis de melatonina aos 50 anos de idade, eles são em torno de 20% de quando a gente era jovem, então ela cai mais rápido. Então não tem nenhuma paciente minha que faz terapia de reposição hormonal que não usa melatonina, não tem nenhuma paciente minha que faz terapia de reposição hormonal que não usa vitamina D. Os suplementos basais, assim, basais, fundamentais, magnésio, ômega 3 e o diindolmetano. O DIN, enfim, tem uma proteção ali no metabolismo do estrogênio, que é interessante para quem faz TH. Aí a gente vai ter uma ampla gama de suplementos, antioxidantes, são fantásticos, né, para o envelhecimento, curcumina, resveratrol, quercetina, epigalocatequina, ácido alfa-lipoico. A gente usa uma série aí de suplementos, particularmente, que nem já expliquei para vocês, baseado em o que a gente quer, nos benefícios que a gente quer, nos exames, se a paciente tem resistência à insulina, se ela tem, se ela não tem. Recado final, tá? O modelo de medicina que a gente faz atualmente. Queria que vocês ficassem com essa reflexão, né? Baseado em polifarmácia. Então, se a paciente chega hoje para o médico e fala que tá com baixa libido, fadiga, não tá dormindo bem, tá com osteopenia na densitometria, tá com ansiedade, alteração de humor, evoluindo para uma depressão, o que a gente geralmente faz? Bom, dá um remédio para colesterol, que essa paciente ela vai ter colesterol alterado na menopausa, dá um remédio para ela dormir, dá um antidepressivo para ansiedade, dá um analgésico para dor e um anti-inflamatório para dor, se dá remédio para resistência à insulina, remédio para emagrecer, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, e eu queria que diante de tudo isso que a gente conversou aqui, vocês pensassem se esse modelo de medicina é realmente um modelo de medicina que a gente deveria exercer. Então, como médico, como ginecologista e obstetra, como especialista em hormônios, como médico estuda isso diariamente, não existe um artigo de menopausa, de terapia de reposição hormonal, de qualquer coisa que eu não tenha lido, tá? Então tenho grande experiência, eu afirmo aqui para vocês, em defesa dos hormônios naturais, dos hormônios bioidênticos, dos hormônios isomoleculares, da fisiologia endócrina, de entender que os hormônios são muito importantes para manutenção da homeostase, da vida, da performance, do bem-estar, do equilíbrio, do envelhecimento saudável, da reposição hormonal correta, feito da maneira correta, a dose correta, a via correta, o tipo e respeitar a janela de oportunidade, esse conceito de janela de oportunidade, começar o quanto antes a terapia de reposição hormonal, na transição hormonal, só vai trazer benefícios. Então, diante de tantas evidências científicas, é inadmissível que ainda, em 2021, diga-se que hormônios causam câncer, trombose ou qualquer outro malefício quando respeitada a fisiologia e as boas práticas. Ao contrário, os hormônios podem determinar mais qualidade de vida, ajudar a ter longevidade saudável, repetir aqui com mais qualidade de vida e prevenir doenças e até mesmo a morte. Esse é o meu recado que eu deixo aqui em conclusão a isso, tá? E deixo aqui que essas informações não substituem uma consulta médica. A reposição hormonal ela é de prescrição médica, é necessária avaliação cuidadosa, acompanhamento, e use essas informações aqui para buscar ajuda médica e achar um médico parceiro, tá? Então vocês têm que usar tudo isso aqui, o conhecimento é libertador. Garanto a vocês que vocês vão conversar com o médico de vocês agora muito mais embasadas, com muito mais análise. Se o médico de vocês falar que não, que causa câncer, que não vai fazer por algum motivo, procurem algum outro médico. Está aqui meu site, vocês me conhecem, eu fico à disposição de vocês, eu pretendo dar muito mais conteúdo. 2022 vai vir uma grande novidade, espero que eu consiga fazer os planos que eu tenho para 2022. Eu estou como professor de 2 pós-graduações para médicos, estou dando cada vez mais aulas, estou participando de vários cursos ainda, estou terminando minha pós-graduação, então tem muita coisa boa para vir por aí. Agora eu vou abrir aqui rapidinho para responder algumas perguntas. Para o Instagram não me derrubar, por favor, curtam e me digam se tudo que eu falei fez sentido. Eu tentei trazer algumas evidências, daria para fazer uma aula muito maior, mas não daria nem tempo, né?
Toma uma água. Lesimar, um beijo pra ti. Aline, um beijo pra ti. Dagmar, Cláudia, Thaís, vai ficar salvo, pessoal. Doutora Paty, Patrícia Barbosa, médica fantástica lá de Porto Alegre. Vocês querem alguém para fazer terapia de reposição hormonal em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul? Doutora Patrícia Barbosa, minha colega de residência, maravilhosa. Doutora Natasha, médica maravilhosa de Joinville, terapia de reposição hormonal em Joinville, região. Doutora Natasha Machado. O que você acha do System Conte? O System Conte é estradiol com noretesterona. Eu já mostrei várias evidências por que eu não gosto de progesterona sintética. É progesterona natural. Então eu prefiro que você use um gel natural e uma progesterona natural. Por isso que eu não gosto muito do System Conte. Beijo pra ti, mãe. Minha mãe tá aí, a louca de linda. Minha tia também, minha família tá em peso aqui. Dr. Celso, um grande ortopedista. A gente vai fazer uma live sobre reposição para cuidar da osteoporose. Vamos falar sobre vitamina D, se tem que repor cálcio ou não. Vamos falar sobre sarcopenia. Dr. Celso vai ser meu convidado em breve. Um grande irmão meu aí, sabe tudo de osso, de músculo, tudo, tá? Doutora Paula, um beijo pra ti, querida. Obrigado, Vânia. Simone Medeiros, mentoria, grande nutricionista especializada em menopausa. Sara, muito obrigado, um beijo pra ti, aprendo muito contigo. Minha colega do curso da Bruna Pitaluga. Letícia, doutor, tem síndrome de Turner, estamos a 30, preciso rever, né? Até que idade que ele vai fazer ZH? Bah, Letícia, eu não vou conseguir te ajudar assim só com esses dados, tem muita coisa para ser discutida em pacientes com Turner, né? Doutor, Mara, minha cunha, doutor, por que estradiol oral causa trombose de gel? Não, porque quando passa pelo fígado, que a gente toma estradiol via oral, ele passa pelo fígado, o que ele faz? A gente tem os fatores da cascata de coagulação, aquela cascata, Mara é estudante de medicina, cascata de coagulação, os fatores de coagulação. Então, o estradiol, para ser metabolizado no fígado, ele aumenta os fatores pró-coagulantes e diminui os fatores anticoagulantes. Além das alterações de colesterol, da lipoproteína A, do PAI-1, tudo isso vai combinar com o aumento do risco de trombose e vícios trabalhos. Eu faço reposição, mas tomo anticoncepcional. Cara, anticoncepcional na menopausa, muito complicado, tá? Eu não uso, eu gosto de desmamar e ver como é que estão os hormônios para ter uma ideia boa. Minha avó tá aqui, um beijo pra ti, vó, te amo, beijão. Excelente, muito obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, Edna, Aline, Cláudia, Maria, Kátia, Vitória. Excelente orientações, parabéns, Léo. Vou responder mais algumas dúvidas. Vitaminas do complexo B são essenciais. Complexo B é basal, assim, entra sempre na minha prescrição, todos o complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 e a biotina B7, gosto muito também. Cíntia Pereira, terapeuta, gratidão, doutor, obrigado, beijo pra ti, Cíntia. Gleice, parabéns, obrigado, um beijo pra ti. Celso, tá marcado nossa live, vamos fazer logo. Thaís Dione, tive trombose por uso de contraceptivos orais e por cesárea. Posso fazer terapia? Pode, por via transdérmica. Porque os teus médicos falaram que não. Provavelmente você tem uma trombofilia, teria que investigar porque você teve. Mas enfim, dá para fazer sim, não é contraindicação, tá publicado no manual da nossa sociedade. Osteoponia, osteoporose, tem como reverter fazendo TH? Melhora bastante. Além da TH, a gente usa magnésio, a gente usa vitamina D, a gente precisa usar alguns suplementos, mas dá sim para melhorar muito a qualidade desse uso e prevenir complicações ou prevenir a evolução dessa osteoponia, osteoporose. O DEA pode ser oral? Sim, DEA a gente usa oral. Só caseiras, que é a Andréia, um beijo para ti. Célia, Rosane, para que fez esterectomia? Tem ovários, precisa repor estradiol? Fazer esterectomia não altera o fato de você precisar de hormônios, porque os hormônios são dos ovários, então uma hora vai chegar a menopausa para ti, mesmo tendo esterectomia, e seria indicado sim a reposição hormonal, caso você queira. Vitória, queria você aqui na Bahia, eu atendo online, Vitória, mas aí na Bahia deve ter colegas bons que também possam fazer. Doutora Lucia Siqueira, paciente com adenoma hepático, pode fazer reposição hormonal de testosterona em implantes. Teria que revisar essa indicação muito específica aí, mas acredito que o adenoma sim, tá? Acredito que sim. Toda mulher precisa ter terapia hormonal, todas as mulheres que querem, né? Que querem viver com hormônios, que querem repor, que querem manter os níveis de hormônio de quando eram jovens, né? Minha cidade natal, Joinville. Kátia, doutora Natasha Machado pra ti, tá? Ela é uma excelente ginecologista aí de Joinville, tá?
Mônica Abreu, doutor, por favor, responda DEA oral. Sim, DEA oral. Faço TH, houve diminuição da minha osteoporose e osteopenia. Maravilha aí, ó, é a vida real. Prima Lutinor, o que falar? Progesterona sintética. Obrigado por tudo. Elaine, testo baixo, DHT alta. Usar inibidor da 5-alfa depende como é que são os sintomas, depende como é que estão os outros hormônios, mas eu gosto sim, tá? Depende, se tiver principalmente sintomática, a gente usa inibidor de 5-alfa. Muito importante essa live, obrigado, vai ficar salva. Obrigado, um beijo pra vocês. Não tô conseguindo acompanhar, doutor Léo, o melhor médico de oncologia do Instagram. Beijo pra ti, Cá. Pode usar estradiol e testosterona juntos no TH? Em qual fase do ciclo cada? Se você tá fazendo terapia de reposição hormonal, não tem ciclo, né? Você já tá na menopausa, você não mistura mais. Então, não entendi muito bem. Gineco em Minas Gerais. Na gineco aí, eu não conheço ninguém, mas assim, a melhor médica que eu conheço de BH, mas não vai conseguir consultar com ela, é a Thalita Mello. Eu amo ela de paixão, médica super competente, querida, mas infelizmente não conheço mais médicos aí. Tem a doutora Sarina, em BH, e a doutora Graça Landeira. Elas não são ginecologistas, mas sabem muito sobre hormônios, tá? Gente, não vou mais me amolar vocês. Eu queria agradecer novamente todos vocês. Eu tentei ser o mais rápido possível, poderia falar muito mais, mas deu para ter uma boa noção, tá? Gineco Rio de Janeiro. Putz, não vou saber também. Ó, doutora Flávia Fratesi, a indicação da Sara. Sara, eu confio de olho fechado. Se ela tá falando que essa médica é boa, pode ir, tá? Bioidênticos são só manipulados? Eu acho em farmácia. Legal a tua pergunta, Aline. Vamos lá, não tem... Ó, eu sou livre de qualquer... assim, da indústria farmacêutica. Ninguém me banca nada. Eu sou super ético. Tem estradiol, bioidêntico, por gel, tá? Temos aí... Vou falar a marca aqui. O Estrogel, e tem um Sandrena, que dá para usar. E a progesterona bioidêntica de farmácia, o Trogestan, o Gimpro, enfim, a gente associa a esses. Só não tem testosterona para mulher em farmácia, não tem. Testosterona a gente manipula, mas dá para manipular, desde que tem uma farmácia boa, qualquer um na dose que quer. Então muitas vezes eu manipulo, por quê? Porque não tem a dose que eu quero já na farmácia. O estrogel é 0,6, o Sandrena é 0,5 ou 1 miligrama. Então às vezes eu quero usar 1,5, eu quero usar 1,2, não tem. Então eu manipulo. E a progesterona geralmente eu uso as da farmácia. Gratidão, super profissional, Nutri Gabriela, Thalita, maravilhosa, socorro, me ajude, tomava Super L. Então, olha aí, ó, estrona de 1178 com Super L. Super L é estradiol com noritestosterona, se eu não me engano, né? Oral. E aí, olha a estrona muito alta. Essa estrona é desesperadora, tem que rever isso rápido, melhorar metilação, melhorar a glutationa, suspender isso, passar para via transdérmica, tá? Via oral, gente, não usa, tá lá nos guidelines. O médico que te deu o Super L, ele tentou te ajudar, ele aprendeu assim, eu também aprendi assim, tá lá nos guidelines, mas não se usa, é fisiologia, isso é uma aberrância fisiológica, tá? Ó, doutora Aines Castro Campos, Grande Rio de Janeiro, excelente modulação e chip. Deise Mello, não conheço, mas uma das recomendações. Não estou na menopausa, inicia 2 meses com os hormônios baixos. Tem que avaliar. A testosterona tem que ser utilizada em toda a reposição. O que eu faço geralmente? Boa pergunta. O que eu fasso geralmente? Eu não entro com a testosterona de cara. Primeiro eu entro com estradiol progesterona, ajusto as doses de estradiol e progesterona, vejo os benefícios de estradiol e progesterona e deixo estradiol. Porque a testosterona cai mais devagar porque a supraadrenal produz. Então, primeiro eu gosto de ajeitar a casa, desinflamar a paciente, fazer ela entender a importância do estilo de vida, desinflamar, melhorar a metilação, entrar com a reposição de estradiol e progesterona, ver se não tem mais nenhum desequilíbrio lá. Quando a paciente está bem redondinha, quando ela está assim, doutor, muito obrigado, tá tudo bem, tô melhor, os exames estão ótimos, não sei o quê, aí eu entro com a testo. Daí, ó, voa porque ajuda muito a testosterona, massa magra, libido, função sexual, vaginal, cerebral. A testosterona é fundamental e ela cai muito na pós-menopausa, mas eu não entro de cara em 99% dos casos, tá? Muito legal a pergunta, obrigado, Rosane, tá? Quem tem nódulo no seio, pode fazer? Pode, só tem que ver o que é esse nódulo. Geralmente as mamas fibrocísticas, nódulos no seio, são coisas benignas, dá para se acompanhar, mas primeiro avalia o seio, primeiro vê se realmente é alguma coisa que está tranquila, que está estável tudo, e faz a terapia de reposição hormonal. Por quê? Terapia de reposição hormonal não causa câncer de mama, né? Nem estrogênio, nem progesterona, né? Bioidênticos. Agora, medroxiprogesterona causa câncer de mama, então não se dá. Então pode ficar tranquila.
progesterona oral manipulada. Ou que nem já disse, ó, Ultrogestan, Gimpro, tá? Mas assim, não vão sair comprando, gente, vocês precisam fazer toda a avaliação. Mas tem na farmácia, a grande maioria usa da farmácia. Doutor, o senhor faz uso do aparelho ES Complex ou biorressonância? Não faço. Quando fazer DEA? DEA, geralmente faço as pacientes muito mais velhas, 65, 70, que tem já uma deficiência na produção de DEA. Tá? Senão eu uso geralmente estradiol e progesterona. Por favor, abra mais horários de consulta. Realmente, a agenda está para março, então vou tentar, não consigo, tem muita paciente para atender, por isso que eu vou fazer um produto, que eu vou poder conseguir ajudar muito mais mulheres com meu conhecimento e vai ser o mais barato na consulta. Testosterona pode dar irritação? O componente, a testosterona está no teu corpo, então o teu corpo não vai ter irritação, coisa que ele produz, né? Mas às vezes algum componente do gel, algum recipiente farmacológico pode causar alergia, como qualquer medicação. Testosterona de uso diário, todos os hormônios são de uso diário. Dr. Leonardo Jacobson, quem tem isquemia cardíaca não deve fazer então, aí eu vou pedir ajuda dos meus colegas da cardio para avaliar que tipo de isquemia, tamanho de placa, risco cardiovascular. Então tem um grande colega cardiologista, o Dr. Júlio Narraz, que é o cara que encaminha todas as pacientes que precisam de um cardio, que tem essa visão também, cara que entende de hormônios, tem visão funcional, cardiologista funcional, tem vários hoje já, graças a Deus. E aí a gente vai decidir junto, avaliar risco-benefício, sentar com a paciente, explicar para ela, porque assim, a gente viu, né, melhora bastante a função cardiovascular, protege o coração, protege os vasos. Agora, teria que ser bem discutido, bem avaliado caso a caso. Então, de maneira geral, precisa de primeiro uma avaliação. Digo, deixar você irritada. Sim, a testosterona em excesso pode deixar irritada, né? Então, aqueles caras marombados, que excesso, os caras são tudo irritados. Então, sim, se você está usando testosterona, está muito alto, primeiro tem que ver o nível de testosterona, e está tendo irritação, tenta fazer um tempo sem, tenta ficar um pouquinho sem, ou tenta baixar a dose, ou veja com o teu médico isso aí, tá? Valor da consulta. Entra no link do meu perfil, fala com a minha equipe lá que eles passam. Qual o valor da consulta? Quando sair da live, entra no link do meu perfil, tem lá no meu bio, tem um link, você clica lá, cai no WhatsApp da clínica e fala com a minha equipe lá. Eles passam valor, agenda, tudo isso aí. Faço de concepção, tem 40 anos, mas estou com cito. Não entendi. Sino. Também não entendi. Gente, 1h30 de live. Um beijo pra vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. E a gente se fala. Eu vou salvar a live aí pra vocês. Um grande abraço, uma boa noite, um bom resto de dia. Tchau, tchau.